Graça e paz, Deus abençoe cada um de vocês nesta manhã, que você possa ser abençoado nesse dia que estiver recebendo esse estudo, que você possa ser fortalecido, amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Vamos continuar o capítulo 14 do Evangelho de João, e a partir do versículo 15. Nós estávamos vendo o capítulo 14, que dizia que nos orientava Jesus ensinando aos discípulos que nós podíamos pedir tudo. Lembra? Tudo que você pedir em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado. Nós vamos agora dar continuidade. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, nós nos alegramos em Ti, Senhor. Te agradecemos, Pai, por essa noite de sono, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelas Tuas bênçãos, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado e por tudo que o Senhor tem feito, realizado na minha vida, de minha família, dos meus amigos e realizado na vida de cada um que tem acompanhado esse estudo, Pai. Vem abençoando a vida de cada um, suas famílias, vem trazendo bênçãos sem medidas, Pai, cobrindo com a Tua unção, com o renovo, e através do Teu Espírito Santo nos dá a revelação da Tua palavra, Pai. Nós pedimos a Ti, vem, nos consola, nos conforta, aqueles que passam por lutas, passam por situações difíceis, vem confortando e vem consolando. Eu Te agradeço, Pai, e Te louvo, e me dá a revelação da Tua palavra, Pai, nesse instante. Eu Te agradeço e eu Te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, então, no capítulo 14, no início, do versículo 1 até o versículo 14, Jesus fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que Ele é o Filho de Deus. E aqui, a partir do versículo 15, até o versículo 31, ele vai falar sobre o Espírito Santo. Ele vai prometer o Espírito Santo para depois que ele morresse. Amém? Então vamos lá. Versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco sempre. Então ele está falando aqui que Jesus está prestes a ir embora, a deixar os discípulos, mas ele vai deixar o Consolador, ele vai deixar o Espírito Santo que vai consolar, que vai revelar e que vai estar substituindo ali a figura de Jesus, mas só que em espírito, espiritual. E para ter esse Espírito Santo, nós precisamos aceitar Jesus, a receber Jesus em nossos corações e tornar Ele Senhor de nossas vidas, Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? É bem interessante, e aqui a gente vai entender melhor. Por isso que eu deixei esse capítulo, eu estou gravando em vídeo, para que a gente possa compreender melhor. No 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhecer, mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. Então o que ele diz aqui? Que o Espírito Santo, só aquele que está com Deus, que tem Jesus no coração, é que pode receber. Só aquele que conhece a palavra, que busca conhecer a palavra, que faz aquela oração aceitando Jesus como Senhor e Salvador, conhece o Espírito da verdade e o Espírito Santo. Porque no mais são filosofias e pensamentos humanos. Por mais que tenha paz, por mais que fale sobre bondade, por mais que fale sobre Deus, eu vivi isso, eu sou um testemunho disso. Eu busquei desesperadamente durante 43 anos esse encontro com Deus, mas eu não tinha. Encontrava lugares, pais que falavam de Deus, que falavam de amor, que falavam de Jesus, que falavam de tudo, mas não tinha esse entendimento que o próprio Jesus está dando para os seus discípulos aqui, não é ninguém, é Ele que está dando. Esse ensinamento vem direto dele. E isso é tremendo, porque aí você poderia dizer assim, de repente, você que não tem ainda todo esse entendimento,
Você poderia perguntar, ou dizer, ou argumentar, não, mas isso aqui é um escrito de alguém que escreveu sobre Jesus. Sim, foi o apóstolo João que escreveu, mas escreveu guiado por esse Espírito Santo, porque a Bíblia ela é toda guiada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E é tremendo isso, porque quando você faz essa oração e você se conecta com Deus, eu tenho testemunho de pessoas, isso aconteceu comigo e acontece com várias pessoas, elas começam de novo, vou repetir, elas começam a se interessar pelas coisas de Deus. E as pessoas que não têm Deus, elas não se interessam. A Bíblia é um livro sem valor nenhum, interessante, bacana, é um livro de Deus, mas não tem interesse. Por quê? Porque ela não tem ainda o Espírito Santo. Amém? Amém? Então, querido, isso aqui é muito importante, que você deseje, que você queira ter esse encontro com Deus, se você não teve ainda. Deseje aprofundar a cada dia, que o Espírito Santo possa tocar em você, possa revelar a palavra dele e os desejos, os propósitos de Jesus e de Deus para a sua vida e para a minha vida. Amém? Então ele diz que o mundo não pode conhecer, o mundo não conhece. Aquelas pessoas que não conhecem Deus elas não têm o Espírito Santo. Ela não vai ter essa sensibilidade porque ela não crê em Jesus, ela não crê em Deus. Ou ela crê, mas de uma forma superficial, de uma forma natural. Amém? Mas aqui ele está falando do espiritual, de nós termos uma comunhão e uma conexão espiritual com Deus. O 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então o que ele está dizendo? É o que está escrito. Eu não vos deixar órfãos, eu vou deixar o Espírito Santo, ele vai estar com vocês. Aqui, com 33 anos, vai terminar a minha missão. Eu serei crucificado, eu serei morto, eu vou ressuscitar, mas eu deixarei o Espírito Santo. Tremendo isso. No 19, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. O que ele está dizendo? Daqui a pouco, continua dizendo, termina a minha vida terrena, mas o meu Espírito, que é o Consolador, que é o Espírito Santo, continuará com vocês. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ele está falando lá, isso aqui lá no capítulo 20, quando ele, já ressurreto, ele aparece aos discípulos e o Espírito Santo se manifesta neles. Ele sopra, ele sopra, o próprio Jesus com os discípulos, e eles sentem algo diferente no ar, algo espiritual. Jesus já ressurreto. E ele diz, e naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém? No 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Olha que tremendo. E eu amarei e me manifestarei dele. Então, que nós possamos amar a Jesus, amar a sua obra, amar os seus mandamentos, amar a sua palavra, que é a Bíblia, e que nós possamos colocar em prática isso. Esse é o nosso grande desafio como cristão. Não é só conhecer a Bíblia. Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, conhecem a Bíblia, do início ao fim, de Gênesis até Apocalipse. Elas conhecem, elas falam versículos, recitam versículos, mas elas não praticam. E aí elas se assemelham aos fariseus, que eles conheciam a palavra, mas não praticavam. Amém? Então, o pedido de Jesus, o conselho que ele nos dá, o mandamento que ele nos dá, me amem, que vocês estarão amando o Pai. Agora coloque em prática os meus mandamentos. E esse é o desafio, a gente viver Cristo na sua plenitude. Amém? 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem? Que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, se alguém me ama, nós viremos até ele, faremos morada nele. Amém? Isso no 23. Então, como os discípulos, eles ainda não estavam esperando que Jesus estabelecesse um reino, porque eles esperavam, os judeus, eles esperavam Jesus como um cavaleiro, sobre um cavalo branco, que ele ia tomar ali com a espada de guerra, ia tomar o poder de Roma, que estava oprimindo os judeus, Israel naquele tempo. Então, Roma expandindo os seus domínios,
E eles esperavam isso. E Jesus não, ele vem como um homem manso, como um homem tranquilo, falando de paz, falando de amor. Mas como? Quando é que vais estabelecer o teu reino? Quando é que vais tomar o poder de Roma? É isso que eles estão pensando. E é isso que Judas aqui pergunta, que não é o Judas Iscariotes, o traidor. Bem, são dois Judas. Então eles queriam que ele derrubasse o poder de Roma, né? E ele dizia ao mundo de uma maneira geral que ele era o Messias. Ele não dizia ao mundo que ele era o Messias. Ele disse, olha, não falhe ainda. Mas depois que ele morre, aí ele dá uma ordem. Agora vocês vão e falem a toda criatura. Lá em Mateus 28, diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Pregai as boas novas a toda criatura, até os confins da terra. Mas enquanto ele vive no seu ministério, ele vai falando para os discípulos e para aquelas pessoas que estão próximas ali, que estão mais próximas a ele, que ele é o Messias. Amém? 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é verdade. Por isso que muitas vezes nós cristãos vamos ser zombados, vamos ser perseguidos. Aqui no Brasil, vamos ser perseguidos. Só olhe na mídia, você vê, por exemplo, um líder, você vê um político falando em Deus, você vê um líder, você vê um empresário que fala em Deus, aí essa pessoa já é hostilizada. Ele está querendo alguma coisa. Será? Por que ele está falando isso? Ele está interessado? Ele está ganhando algum dinheiro? Será que essa pessoa é honesta? Então nós ficamos... Isso é normal. Jesus é verdade. Porque quem não ama a Jesus não vai compreender as coisas dele, as coisas espirituais, não tem como. Porque as coisas naturais, as coisas espirituais, você não compreende com o seu pensamento natural. A gente precisa do espiritual para entender. Nós precisamos amar, nós precisamos acreditar que Jesus é o Senhor e Salvador, que Ele deu a vida por nós. E não vai acreditar que foi Deus que o enviou. É claro isso. Né? O 25. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele, o Consolador e o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, o Espírito Santo, é o que eu falei. Quando você faz essa oração, então você que está aí, se você já fez, pode fazer de novo. Se você não fez, aconselho que você faça. Convido você a fazer essa oração, né? E trazendo Jesus para dentro do seu coração. E essa oração ela é simples, eu já vou ensinar você agora. Você pode orar, fecha os seus olhos e diz, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Tira de mim tudo aquilo que não pertence a ti, tira de mim todo ódio, tira de mim toda raiva, tira de mim tudo aquilo que não te agrada, toda falta de perdão e coloca em mim, no meu coração, o teu amor, a tua paz. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Muda a minha história. Tira de mim tudo de mal. Tira de mim tudo aquilo que me afasta de ti. E me coloca o teu amor, a tua paz. Derrama a tua graça sobre a minha vida. Renova a minha mente, o meu coração e o meu espírito. Eu te agradeço e eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Com essa oração sincera, do fundo do seu coração, muitas vezes em lágrimas, você vai começar a ter um renovo na sua vida. Eu tenho visto dezenas e dezenas de pessoas passando por esse processo através de oração. Muito simples. E talvez seja isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, que elas querem complicar a relação com Deus. A relação com Deus ela é simples. E ele diz que o Consolador vai revelar tudo, é o Espírito Santo. Deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque a paz de Cristo, a paz de Deus, ela é diferente. A paz do mundo é quando você tem coisas, quando você tem amigos, quando você está rico, quando você recebe bênção, quando você está feliz, eu estou feliz, quando você está com os amigos, quando você está no barzinho, quando você comprou alguma coisa, ela é duradoura, ela dura um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. A paz de Deus não, ela não depende de circunstâncias. Por isso que ele diz, a paz que eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. O mundo te dá uma sensação de prazer e de felicidade que é temporária. Por isso que muitas pessoas dizem que a felicidade ela não existe. Sim, longe de Deus ela não existe, agora com Deus ela existe, porque eu não preciso disso, eu tenho Ele,
Então eu sou feliz sempre. Amém? Eu sou grato sempre. Esse é o segredo. Esse é o grande segredo. Amém? No 28, ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. É que ele se submete a Deus. Ele está dizendo, eu estou cumprindo o que o Pai, a missão que o Pai me deu, me comissionou. Eu irei morrer por vocês, vou dar a vida por vocês. E se vocês ouvirem o que eu disse, vocês iam se alegrar, porque eu vou morrer naquela cruz, e não ficar tristes. Então não fiquem tristes, porque eu estou cumprindo uma missão que o meu Pai me deu. Estou submisso ao meu Pai. Amém? Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vos acrediteis. Olha, ele está dizendo aqui no 29. Olha, eu estou avisando, eu vou morrer. Eu vou ser entregue, eu vou ser traído, eu vou ser crucificado. Estou avisando. Ele está profetizando aqui, para que quando acontecer, vocês saibam que ele realmente era o Messias. Amém? Ele é o Messias, né? No 30, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Então, o que ele está dizendo? É que Satanás, nesse momento, ele acha que vai vencer. Porque Satanás, nesse momento, o mundo espiritual se cerra na volta de Jesus. Então, ele vai chorar, ele vai suar sangue, ele vai chorar, ele vai sentir dor, ele vai... E naquele momento, o mundo espiritual, o Satanás, se levanta com seus demônios e diz, nós vencemos, porque Jesus morreu, então nós vencemos. E por um momento há uma alegria ali por parte das potestades de Satanás. Mas ele disse, não vou falar muito com vocês, porque se aproxima o príncipe deste mundo e eu não tenho nada a ver com ele, o meu inimigo. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e o que eu faço o que o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Então, o poder de Satanás, ele existe, mas ele existe somente porque Deus o concedeu. Mas como Jesus é sem pecado, Satanás não tem poder sobre ele. Então, Jesus não tem pecado. Se Jesus não tem pecado, Satanás não tem poder sobre ele. Isso aqui é lindo, isso aqui é tremendo. E se eu estou debaixo desse senhorio de Jesus, eu me torno justo. Então nós, cristãos, que aceitamos Jesus e começamos uma nova vida e mudamos de direção, nos convertemos do nosso caminho de pecado, nós nos tornamos justos, não pela minha bondade, mas é porque Jesus nos justifica. Amém, queridos? E ele nos protege, porque ele não tem pecado. E quando ele morre naquela cruz, ele derrota Satanás, né? Derrota o inimigo, e ele começa a reinar sobre as nossas vidas, para aqueles que o recebem, para aqueles que querem. Amém? E eles, levantai-vos e vamos daqui. Então ele está convidando, eles estão na sinagoga, né? E ele está ministrando ali para os discípulos, vamos embora daqui. Mas eles vão ficar até o capítulo 17 e Jesus vai estar ministrando sobre o Espírito Santo, dando os últimos conselhos e orientações para eles, muito espirituais esse momento, muito final, antes dele ser preso. Amém? Então nós terminamos aqui o capítulo 14 e depois nós vamos continuar no capítulo 15. Amém? Reveja esse capítulo, leia novamente, ele é fundamental para você entender essa conexão. Né? Lá no começo, só fazer um reprise, né? No capítulo 1:12, nós vemos que Jesus diz que aqueles que aceitam Jesus, que creem em Jesus, vão se tornar filhos de Deus. Então, se eu não fizer isso, eu não sou filho, eu sou criatura. Amém? Quando eu aceito Jesus, eu me torno filho de Deus. Lá em João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No capítulo 14, né, no capítulo 8:32, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade que nós estamos conhecendo. No capítulo 14, no versículo 5 e 6, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqui no final do capítulo 14, né, no versículo 14, 17, ele diz, olha, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas que vocês vão conhecer, ele vai consolar vocês. Ele vai animar vocês no momento de tristeza, no momento de luta, no momento de depressão, no momento que você estiver num aperto. Chame o Espírito Santo. Ore, clame o Espírito Santo para que ele possa te guiar, porque ele vai estar com você.
Amém? Aqui você já consegue ter uma visão mais macro dessa relação com Deus, da relação com Jesus e com o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Grande beijo, Deus abençoe. Terminamos aqui este capítulo 14, que é fundamental. Fica na paz de Cristo. Deus abençoe a você e sua família. Amém.